Olá, meu nome é Karina, aluna do Programa de Iniciação Científica da UniOeste pela CNPq. Meu trabalho é reprodutibilidade entre medidas de equilíbrio quase estático por meio de uma ferramenta adaptada, um estudo observacional transversal, orientado pelo professor Dr. Alberito Rodrigo de Carvalho. O sistema nervoso central, ele integra informações provenientes do sistema sensorial para enviar impulsos nervosos aos músculos que vão gerar respostas neuromusculares. E de acordo com a postura adotada pelo indivíduo, essas respostas vão ser necessárias para poder manter o equilíbrio do corpo, que é garantido através da relação com a manutenção do campo gravitacional, do centro de pressão e das interações entre os diferentes sistemas. Entre os testes de equilíbrio, nós temos a posturografia dinâmica, que permite isolar e quantificar a participação das informações vestibulares, visuais e proprioceptivas, bem como a sua integração sensorial na manutenção do equilíbrio corporal. O Fuan Laser é um desses métodos que é útil para a avaliação do controle postural, que vai ter como finalidade testar o sistema de organização sensorial em 6 posições distintas. A avaliação do equilíbrio também pode ser feita pela estabilometria, que é um exame objetivo e quantitativo que analisa as oscilações corporais sobre uma plataforma composta por sensores que visam mensurar e comparar os deslocamentos desenvolvidos nos diferentes pontos da região plantar. É possível quantificar as oscilações do centro de pressão e do centro gravitacional. Então, durante o Fuan Laser, os deslocamentos anteroposteriores registrados eles são feitos de forma manual. Considerando que essas oscilações elas podem ser registradas com maior exatidão pela estabilometria, o Fuan Laser pode ser adaptado utilizando-se dessas novas tecnologias para poder aumentar a sua precisão. Dessa forma, o objetivo deste estudo é determinar a reprodutibilidade entre medidas de equilíbrio quase estático por meio de uma ferramenta adaptada. É um estudo previamente aprovado por CEP institucional, no qual não foram incluídos os participantes que apresentaram acometimentos neurológicos e ou cognitivos, doenças cardiorrespiratórias e o histórico de lesão articular e ou muscular nos últimos 6 meses. Além disso, também foram excluídos da análise os participantes que apresentaram qualquer tipo de lesão muscular e ou articular durante o período da coleta, assim como aqueles que desistiram de participar da pesquisa. As coletas elas aconteceram no Laboratório de Avaliação Biodinâmica Integrativa do curso de Fisioterapia da UniOeste, com um intervalo mínimo de 72 horas e no máximo de 120 horas entre eles. Foi utilizada uma ferramenta adaptada, no qual as oscilações anteroposteriores foram registradas por um baropodômetro. Participaram da pesquisa 30 jovens voluntários saudáveis de ambos os sexos. O teste ele seguiu os mesmos princípios do Fuan Laser para poder avaliar o sistema de organização sensorial, sendo o SOT 1 e 4 realizados com os olhos abertos com referência fixa e o SOT 1 com uma plataforma estável, enquanto o SOT 4 em plataforma instável. O SOT 2 e 5 são realizados com os olhos fechados, sendo o SOT 2 realizado com a plataforma estável e o 5 em plataforma instável. Já o SOT 3 e o SOT 6, eles são realizados de olhos abertos e com uma visão com referência oscilante, sendo o SOT 3 com a plataforma estável e o SOT 6 em plataforma instável. Cada etapa do SOT ele foi repetida 2 vezes e cada uma durou 30 segundos, e teve um intervalo de descanso entre 30 segundos entre elas. Já o estímulo da visão com referência oscilante, ela foi dada por um óculos de realidade 3D com listas pretas e brancas em movimento. A instabilidade deu-se por uma plataforma de madeira sobre um conjunto de molas em cada um dos cantos. O baropodômetro foi posicionado então sobre as plataformas. Previamente ao processamento dos dados de equilíbrio, foram determinados para cada uma das condições de SOT, os senos de alfa, que representam os deslocamentos anteriores, e beta, que representa os deslocamentos posteriores. A equação para o cálculo do equilíbrio foi dada por Lott et al. Então, os dados foram agrupados por sistemas sensoriais. O sistema somatosensorial foi SOT 2 por SOT 1 multiplicado por 100, o sistema visual sendo SOT 4 por SOT 1 multiplicado por 100, sistema vestibular sendo SOT 5 por SOT 1 multiplicado por 100, e o de preferência visual, SOT 3 mais o SOT 4 por SOT 2 mais o SOT 5 multiplicado por 100. Para a interpretação, então, dos sistemas, foi adotado como valores de normalidade somatosensorial, sendo superiores a 92%, visual 88%, vestibular 67% e preferencial 95%.
A reprodutibilidade relativa ela foi testada pelo coeficiente de correlação intraclasse, com a força das confiabilidades descrita como pobre de 0 a 0,50, moderada de 0,50 a 0,75, boa de 0,75 a 0,90 e excelente maior que 0,90. A interpretação dos tamanhos de efeito foi insignificante, menor que 0,10, pequeno de 0,20 a 0,49, médio de 0,50 a 0,79, grande de 0,80 a 1,19, muito grande de 1,20 a 2,0 e enorme maior que 2,0. Como resultados, a tabela 1 apresenta os valores de média e desvio padrão tanto do teste quanto do reteste para os diferentes sistemas, com seus respectivos valores de coeficiente de correlação entre a classe e tamanho de efeito com sua devida classificação. O sistema somatosensorial no teste apresentou uma média de 97,1 e desvio padrão de 6,9. Já no reteste, a média foi de 100,12,2 e desvio padrão de 40,7, ICC de 0,20 e tamanho de efeito 0,62, sendo classificado como médio. O sistema visual teve a média no teste de 91,1, desvio padrão de 10,4. Já no reteste, a média foi de 106,8 e desvio padrão de 40,1, ICC de 0,05, tamanho de efeito 0,65, tendo classificação como médio. O sistema vestibular teve como média no teste 81,6 e desvio padrão de 26,8. Já no reteste, a média foi de 112,1 e desvio padrão de 18,3, ICC de 0,36 e tamanho de efeito de 1,32, sendo classificado como muito grande. Já o sistema de preferência visual apresentou a média no teste de 91,1 e desvio padrão de 10,4. No reteste, a média foi de 112,7 e desvio padrão de 15,6, ICC 0,49 e tamanho de efeito 1,62, sendo classificado como muito grande. Então, é possível notar que em ambos, os valores médios ficaram acima dos valores de normalidade e a reprodutibilidade ela se mostrou pobre em todos os sistemas, e o tamanho de efeito foi de média muito grande. No reteste, é possível observar que os valores de média eles são mais altos quando comparados ao do teste. De acordo com McGill, teorias baseadas no programa motor afirmam que existe um mecanismo de controle baseado na memória central, e que essa abordagem propõe que esse mecanismo seja uma representação abstrata da ação armazenada na memória, e que ela pode ser recuperada quando for preciso reproduzir aquela ação. Então, essas teorias elas corroboram com uma possível explicação para a heterogeneidade entre os valores do teste e do reteste, e para que essa seja excluída, talvez seja necessário realizar mais sessões de avaliação para poder observar se em dado momento poderá apresentar uma homogeneidade em relação a esses valores. Quanto à plataforma adaptada, em um estudo realizado por Capello et al., é ressaltado que, independentemente da plataforma, ela deve estar calibrada para poder permitir uma medição adequada. Dessa forma, a gente pode considerá-la como uma limitação no nosso estudo, visto que foi observada a necessidade de calibração, mas que não foi realizada devido à falta de recursos financeiros. Ademais, é uma possível explicação para os resultados observados quanto à reprodutibilidade. Como conclusão, a reprodutibilidade mostrou-se pobre entre medidas de equilíbrio quase estático por meio da utilização da posturografia adaptada ao uso da estabilometria, limitando assim o seu uso na prática clínica e para a pesquisa. Agradeço aos colegas do grupo de pesquisa REFEB por terem realizado as coletas e dessa forma permitirem a realização deste estudo. A UniOeste e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela oportunidade e, em especial, agradeço ao meu orientador por me auxiliar durante todo o processo do estudo.